Fala galera do segundo A e B, tudo bem com vocês? Estou bem contente de fazer essa aula hoje, viu? Porque vocês sabem que eu gosto bastante dessa área. É o seguinte, esse conteúdo também já vimos, né? Os modelos atômicos. Para quem lembra, nós vimos ano passado, no primeiro ano. Só que esse ano a gente vai fazer essa revisão para dar continuidade no conteúdo, que a gente vai ter um enfoque diferente nas nossas aulas agora, ok? Então, nossa aula 4, EAD, é modelos atômicos. Bora lá! Qual é a habilidade que a gente precisa ter, né? É utilizar a linguagem química para descrever os átomos em termos de núcleo e eletrosfera. Então, a gente tem que conhecer o átomo em si, saber como ele é, do que ele é constituído, para a gente poder mais para frente ver outras características, né? Como a distribuição eletrônica é um exemplo que a gente vai ver. As ligações químicas, que é o próximo conteúdo. Então a gente tem que ficar bem fixado na cabeça o que é um átomo, né? Saber quais são as partes dele, para a gente poder dar continuidade na nossa matéria. Essa é a nossa habilidade. Para a gente começar a ver isso, eu preciso saber o que nós vamos ver modelos atômicos. Para eu saber o que é um modelo atômico, eu preciso saber o que é um modelo. Né? O modelo nada mais é do que uma representação de algo, né? Que o cientista ele faz para exemplificar o que ele está querendo provar. Não necessariamente nas ciências a gente consegue ter certeza, mas a gente tenta, por meio de modelos, a gente conseguir provar algo. E todos os cientistas que nós vamos ver nesse momento, eles fizeram alguns modelos dos átomos, porque a gente sabe que o átomo a gente não consegue enxergá-lo, né? Então o modelo é isso, é um esquema para poder simplificar o que ele está querendo mostrar para vocês. E a gente vai ver os modelos de alguns cientistas. Bom, lá há 450 anos antes de Cristo, já começou a ser falado sobre o átomo, né? De como era formado tudo, de tudo era formado como, né? Então os filósofos, que era o bombril da época, né? 1001 utilidades, eram eles que sabiam de tudo, que tinham conhecimento, as cabeças pensantes, eles começaram a discutir isso, né? E eles começaram a pensar no seguinte, que se eu for dividindo qualquer matéria, qualquer corpo, eu vou chegar numa menor parte dele. E essa menor parte foi chamada de átomo. A palavra átomo, o que significa a palavra átomo? Não divisível, né? Parte não divisível. Cheguei na menor parte de um corpo. Então, os filósofos há 450 anos antes de Cristo, né, no nosso calendário cristão, já se discutia isso. Só que isso ficou no esquecimento. Pararam de falar. Mas é bom saber que eles foram os primeiros a estar discutindo isso. Os filósofos que discutiram isso foi Demócrito e Leucipo, tá? Eles que pensaram como seria essa menor parte, começaram a colocar o nome dessa menor parte de átomo. O A, na química, na física, na biologia, a gente sabe que ele tem o som de negação aí, né? Não divisível, parte não divisível. Só que isso ficou no esquecimento. E depois, mais para frente, né? Eu acho que em 1800 começou a se falar novamente desse cara chamado átomo. E nós vamos ver os 4 caras ou 4 cientistas que eu acho que não tinham o que fazer e começaram a discutir isso. Bom, o primeiro deles, Dalton. Dalton foi o primeiro cientista, né, na era moderna, vamos chamar assim,
que discutiu sobre o átomo. Depois dele, ó que bonitinho que eu fiz para vocês, veio Thomson. Thomson, ele é importante, gente. Nesse conteúdo que a gente está vendo hoje, ele é muito importante, porque é a partir de Thomson que começa a se falar das cargas elétricas, tá? Então, ele foi o cara precursor do elétron aí. Então, ele vai ser bem importante para nós. Depois de Thomson, veio Rutherford. Rutherford, lembra? Quem assistiu o videozinho, ele era o professor que conseguia ter vários alunos com um prêmio Nobel de Química, porque ele selecionava só os melhores para trabalhar com ele. E no final foi um aluno dele, né? O cara chamado Bohr, o mais bonitinho aí, ó, que conseguiu finalizar o átomo que nós temos hoje, né? A teoria do átomo de hoje foi a partir de Bohr, ok? Então, mas de Dalton a Bohr teve várias características. Lembrando que os filósofos também foram importantes, porque foram eles que começaram a discutir o assunto. Isso é importante na ciência, ok? Então vamos lá. Começando então com Dalton. Dalton propôs o modelo dele chamado bola de bilhar. Foi proposto em 1808, gente. Ó, depois de 450 anos antes de Cristo, deu mais de... nossa senhora! 2.200 anos aí de tempo para alguém começar a discutir isso de novo. Lá em 1800, vamos lembrar... Importante lembrar que a tecnologia não é a mesma de hoje, né? Nós falamos isso já também. A tecnologia não era a mesma de hoje. Os experimentos eram muito mais precários do que nós temos hoje. Qual era a grande característica do modelo bola de bilhar de Dalton? Ele falava que o átomo era esférico, era maciço e indivisível. Então ele imaginava o átomo como uma bolinha maciça. Se eu fosse dividindo qualquer matéria, eu chegava numa bola, numa esfera indivisível, que não se dividia mais. O que é importante. Até o momento de Dalton, lá em 1808, não se falava em cargas elétricas, eles eram neutros. Puxa vida, então o átomo não tinha nada do que a gente pensa hoje, ele era só uma esfera. E como que se diferenciava uma esfera, um átomo de outro? Ele pensava nas massas, que cada átomo tinha uma massa diferente, então cada matéria possuía átomos diferentes. E a gente conseguia diferenciar um do outro a partir das suas massas, ok? Bom, mesmo sendo um modelo muito simples, Dalton, até hoje, gente, eu dou certeza para vocês, no Enem cai teoria de Dalton. Dou certeza. Por que isso? Porque ele foi o precursor, né? Foi ele que começou a discutir o átomo. É muito importante na ciência alguém começar a discutir e outros vão vindo para aperfeiçoar. E depois de Dalton, chegou quem? Chegou o nosso grande Thomson, tá? A Thomson chegou com a sua proposta em 1898, 90 anos depois. Pensem comigo, isso é a parte que eu acho mais legal. Pensem comigo. Ficaram 90 anos acreditando em Dalton. O que ele falou está correto. O átomo ele é uma esfera maciça, tal, e pronto. Agora, só depois de 90 anos, chegou um pesquisador e falou assim, não, eu não concordo muito bem com Dalton, não. Lendo o estudo dele, eu vejo que tem algumas coisas. O modelo de Dalton foi conhecido como pudim de passas. Ó que bonitinho, efeitos especiais. Por que pudim de passas? Ele já começou a imaginar o átomo contendo cargas elétricas, tanto positivas
como negativas. Então, ele foi chamado aí o pai do elétron, tá? Então, ele imaginava que existia um núcleo, tá? Essa bola esférica que Dalton falava era um núcleo com cargas positivas. E os elétrons estavam grudados nessa esfera. E os elétrons eram cargas negativas. Por isso, pudim de passas, como se fosse um pudim. O pudim fosse a esfera, né? O núcleo, e as passas fossem os elétrons. Ele foi conhecido, então, como o pai dos elétrons. Mas ainda ele estava errado, né? Quais foram as características que Thomson pensou aí, né? Ele falou que era uma esfera, só que ela já não era maciça. Ela tinha, né, essas uva passas aí, ela já tinha os elétrons grudados nela. Todo o átomo era neutro. Mesmo possuindo cargas elétricas, ele era neutro. Como assim? Ele imaginava assim, se o átomo tiver 10 elétrons, 10 cargas negativas, ele também vai ter 10 prótons. Ele vai ter 10 cargas positivas. E assim, um anula o outro. E o átomo fica neutro. Ele não fica nem mais positivo, nem mais negativo. Então ele achava que todo átomo era neutro, mesmo tendo carga elétrica. Deu para entender isso? O átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo deve se apresentar partículas positivas, para que no final seja nula, né? Os elétrons eram fixos, foi o grande erro dele aí, né? Que a gente, para quem lembra da nossa matéria, foi o grande erro de Thomson, foi pensar que os elétrons eram fixos ali no núcleo. De vez em quando, com algumas possibilidades podendo ser tirados ou trocados aí, né? Só em algumas condições, mas não sempre. Esse foi o grande erro. Para descobrir que o átomo possuía ou não elétrons, né, cargas elétricas, ele fez experimentos dos raios catódicos. Ó, taranã, os raios catódicos. Como era isso, né? Como que ele fez? Era um cone onde ele soltou laser, né? E esse laser ele colocou um ímã nesse cone. E ele percebeu que os raios começaram a ser desviados pelo ímã. Pensando no quê? Que as cargas negativas estavam sendo atraídas pelas cargas positivas. Então, essa atração, ele percebeu que existia cargas elétricas nesse laser. E aí ele descobriu que existiam os elétrons, tá? E é bom lembrar também que os raios catódicos vêm de cátions. E cátions e os anodos, que vêm de ânions, que a gente já viu, né? Átomos que não são eletricamente positivos, mas ele não pensava nisso ainda. Átomos que não são eletricamente neutro, eles são chamados de íons, ou cátions, ou ânions, beleza? Então, gente, é importante a gente pensar o seguinte, nesse momento, para nós, Thomson é o cara mais importante, porque foi a partir dele que a gente descobriu que existe cargas elétricas em um átomo, tá? E hoje a gente tem eletricidade que vem dos elétrons, tudo que a gente pensa. Para eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês, eu preciso de um celular que está emitindo cargas elétricas aqui. Então tudo ele foi muito importante em toda a história dos modelos atômicos. Depois dele, se vocês olharam, em 1911, tá? Chegou um cara chamado Rutherford. O Rutherford, eu poderia ter um filho chamado Rutherford. Eu ia xingar muito ele. Bom, Rutherford, ele foi a pessoa que descobriu também uma coisa muito importante. Vocês estão percebendo que cada pesquisador, cada cientista, ele vem trazendo algo novo, ele não despreza
totalmente o que o outro falou. Ele estuda, né, o artigo, estuda a pesquisa dos antepassados e tenta provar algo além, algo a mais, né? E Rutherford realmente ele veio para revolucionar. Qual foi a grande evolução de Rutherford em 1911? Lembrando aqui, 1898, que foi Thomson, para 1911, foram 13 anos, já diminuiu, né? O espaço de tempo das pesquisas, até com a evolução, tudo, já começou a diminuir esse espaço de tempo entre uma pesquisa e outra. E Rutherford, ele descobriu uma coisa muito importante. O que foi o quê? Que os átomos, existia um espaço entre o núcleo e os elétrons. Por isso, o seu modelo ficou conhecido como modelo planetário ou modelo sistema solar. Olha ele aí que bonito, né? O modelo planetário. Então, o que ele descobriu aí? Que existe um núcleo realmente com carga positiva, como já tinha sido falado. Existem os elétrons com cargas negativas, como também já tinha sido falado por Thomson. Mas o que ele descobriu que foi a chave de tudo? Que existe um grande vão, né? Proporcionalmente falando, existe um grande vão entre o núcleo e os elétrons. Show de bola! Então esses elétrons não estão grudados, eles ficam rodando, circulando em volta desse núcleo. Por isso que foi chamado de modelo de, vamos chamar de sistema solar, imaginando o Sol no centro, né? Eles imaginavam assim, o Sol no centro e os elétrons rodeando, como se fossem os planetas. Algumas características importantes que Rutherford falou, né? Que dentro do núcleo existem as cargas positivas, chamadas de prótons, né? E ele possui uma massa grande. Lembra lá ano passado que a partir desse conteúdo a gente começou a trabalhar uma fórmula química, A igual a Z mais N, que a gente sabia que a massa do átomo era a soma dos prótons e dos nêutrons que estavam no núcleo. Então, ele foi Rutherford que já pensou nisso, que a massa do átomo estava dentro do núcleo. E os prótons não tinham massa suficiente. Vou falar errado aqui. Ele não pesava, né? Nós temos a massa atômica toda constituída pelo núcleo. E foi ele que falou da primeira vez como esses elétrons ficam rodeando em volta desse núcleo. Ele chamou onde os elétrons ficam em volta de eletrosfera, né? Num grande ponto vazio. Qual foi o experimento de Rutherford? Foi o da lâmina de ouro. Vamos tentar imaginar aqui o que ele fez, né? Ele também jogou um laser numa lâmina de ouro aí, um laser que é um metal, um polônio, né? Numa lâmina de ouro bem fininha, mas bem fininha mesmo. Lembrando que a lâmina de ouro também é formada por átomos. E o que ele percebeu quando ele começou a medir esse laser? Ele percebeu que parte do laser passava direto, parte do laser passava, mas desviava, e parte do laser voltava, não ultrapassava a lâmina de ouro. Ele concluiu a partir daí esse vão entre o núcleo e os elétrons, e a eletrosfera. Porque o que ele imaginou? Que as cargas iguais elas se repeliam, né? Os elétrons passavam e outros se desviavam, porque entre a lâmina de ouro, entre os átomos da lâmina de ouro também existiam espaços vazios, por isso que se passava. Então foi a partir desse experimento que ele verificou que existia esse grande
espaço entre núcleo e eletrosfera. Mas qual foi o grande problema no modelo atômico de Rutherford? Quem sabe aí? Muito bem. Vamos lá. Ele não sabia como que esses elétrons se organizavam. Ele achava que esses elétrons eles estavam circulando o núcleo de uma forma aleatória, né? Confusa, e ficava ali que nem doido. E lembrando que ele era o cara que tinha alunos bons, ele chamou um cara chamado Bohr. Bohr, depois de quantos anos? Depois de 2 aninhos aí, continuando estudando com ele, veio com um grande fechamento dentro desse modelo atômico que era de Rutherford, né? Ele descobriu que existia energias, tá? A tal da energia quântica, que cada elétron, possui energias conforme ele está mais próximo ou mais distante do núcleo. Então, essa energia é o que atrai os elétrons para o núcleo, porque senão ele ia se perder facilmente. Mesmo ele podendo ter essas trocas, ele descobriu que existe uma atração entre o núcleo, que é positivo, com os elétrons que são negativos. E esses elétrons possuem camadas, essa eletrosfera possui camadas, né? Eles não rodam aleatoriamente, que a gente vai ver quantos elétrons cabem em cada camada. Ele descobriu que um átomo ele pode ter até 7 camadas. A camada mais próxima do átomo chama-se K e a mais distante chama-se Q. KLMNOPQ. Tá? Então é uma órbita onde existem várias camadas. Isso é tema para próximas aulas. Lembrando que a camada K cabe até 2 elétrons, L8, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 elétrons, cada uma delas, né? Mas isso aí esquece, que daqui a pouco, mais para frente, a gente vai aprender a fazer essa distribuição eletrônica a partir dos níveis de energia. Então, Bohr ele veio para fazer o fechamento do modelo atômico de Rutherford. E até hoje, esse modelo é o modelo mais aceito, né? E para provar para vocês que eu gosto pouco desse conteúdo, né? Aí tá o modelo atômico que é aceito hoje, né? De Bohr. Quem se lembra dele, tá aí, né? Eu gosto muito desse conteúdo aí. Lembrando que esse átomo que tá na minha perna não é um átomo, ele é um íon, né? Porque ele não está eletricamente neutro, ok? Deu para entender? O que é legal. Vamos pensar aí na figura de Dalton, que era só uma esfera maciça, com essa que a gente está enxergando agora aí na tatuagem, que é o modelo aceito hoje, né? Com uma eletrosfera, onde existem elétrons circulando em volta de um núcleo. Beleza, galera? Agora, a próxima aula, se eu não me engano, a gente vai começar a falar sobre ligações químicas e a gente vai ver a importância que esses elétrons têm de estar numa eletrosfera e ser ou perder ou ganhar elétron para se estabilizar. Lembrando lá da nossa tabela eletrônica, né? A tabela periódica, desculpa. Que existem os gases nobres. Por que eles são chamados de nobres? Porque eles não se misturam com ninguém. Eles fazem parte da nobreza. Por que ele é chamado de nobre, então? Por que ele faz parte da nobreza? Porque ele já possui 8 elétrons na última camada que ele tiver. Isso deixa o átomo estável. Ele não precisa fazer mais troca. Todos os outros elétrons todos os outros átomos da tabela periódica não possuem 8 elétrons na última camada. Então ele precisa para ele ficar estável igual um gás nobre, ele precisa ficar fazendo essas trocas que a gente vai estar vendo, ou troca, ou ganhar, ou perder, para poder ficar estável. E isso é o conteúdo da nossa próxima aula.
beleza? Então, o que era importante na nossa habilidade? É entender, saber exatamente as partes de um átomo, quais são as cargas positivas e negativas, para a gente partir para frente aí, ok? Conto com vocês. O filme que eu coloquei aí junto do link, que olha que interessante, foi proposto também pelo caderninho do aluno, é o vídeo Tudo se Transforma, que eu passei já ano passado para vocês. Então é só mais mesmo uma revisão. Eu já adiantei esse conteúdo do ano passado com vocês, beleza? Espero que tenham gostado, né? Assista o vídeo, façam as atividades, que está muito tranquilo, e conte comigo para que vocês precisarem aí, tá? Bom estudo para todos. Fiquem com Deus.